Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Gente, vamos contar hoje a história da Emily, tá? Eu acho que em questão de alerta, gatilho, pode ser que tenha alguma coisa referente a sexo, pornografia, mas não vai ter cenas de sexo, não vou descrever cenas de sexo aqui, tá bom? Mas já tô deixando aí que vai ter algumas descrições sexuais em algumas partes, mas fazem muito sentido pra nossa história, tá bom? Então, pega seu fone, coloca no ouvido, se estiver indo trabalhar, estiver no ônibus, voltando do trabalho no carro, fazendo uma faxina em casa, vamos fazer companhia aqui pra mim, todo mundo, e escutar com atenção pra depois vocês irem lá dar a opinião de vocês sobre a história da Emily, que eu tenho certeza que essa aqui vocês vão querer comentar. Bora lá! Mas então, Eu conto ou você conta? A nossa musa Emily conheceu um cara e se apaixonou. Tinha um porém, um detalhezinho. Esse cara, ele tem alguns anos a menos que ela, mais novo. Não parece, tá? Eu vi a foto, gente, e não parece. Mas talvez seja alguma coisa aqui interessante para vocês saberem na história e também para vocês entenderem o que aconteceu. Porque quando ela começou a namorar esse cara, e eles estavam ali há um ano, já tinha passado um ano e pouco que eles estavam namorando, ele chegou para Emily e disse que queria terminar o relacionamento. O motivo? Porque eles eram muito diferentes. E acredito que a diferença de idade tenha alguma parte aí também na razão que ele, viu ali de terminar esse relacionamento. A nossa moça não queria. Ela ficou muito mal. Tão mal que ela chegou a entrar numa deprê e emagreceu 4 quilos em apenas uma semana. Nesses dias, durante todo esse tempo, ela ficou tendo algumas crises de ansiedade, bem mal mesmo, gente. E o tempo todo que eles ficaram separados foi mais ou menos uns 20 dias. E desses 20, a Emily deve ter dormido o quê? Uns 5 no máximo, de tão ruim que a bichinha tava. Quando deu 20 dias que eles já estavam separados, ele ligou, mandou algumas mensagens e disse que queria conversar. Quando a Emily foi ao encontro dele, ele disse: Emily, você é o amor da minha vida. Vamos voltar. Vamos! Voltaram, gente. E continuou. O tempo foi passando, o relacionamento foi acontecendo, cada um morando ali na sua casa. E quando eles estavam ali com 2 anos desse relacionamento, desse namoro, a Emily descobriu uma coisa que deixou ela de cabelo em pé, impactada. Ela descobriu que esse cara tinha um grupo pago no Telegram. E esse grupo que ele pagava era para receber vídeos e fotos de mulheres peladas se masturbando. Então era bem específico, né? Quando ela viu isso, foi aquela briga. Nossa, gente, ela queria bater na cara dele. Ela ficou muito mal. E o sentimento da Emily era de sentir por baixo, um lixo, sabe? Como se ela não fosse suficiente. Mas esse cara pediu desculpa, pediu perdão, deletou o Telegram e falou que nunca mais ia acessar esse tipo de conteúdo. A Emily, gostando muito, como vocês já perceberam, perdoou mais uma vez. Perdoou que eu digo assim, não que ele tinha feito isso antes, mas ele já tinha terminado com ela voltou, pra mim isso é um perdão também. E agora ela perdoou quando descobriu que ele tinha esse grupo que ele via pornografia e ele pagava por isso, tá, gente? Ok, perdoou, é isso, tem que seguir em frente. Não adianta ficar, também pensando, enfim. E aí, ele sempre foi, na concepção da Emily, um bom namorado. Ele incentiva ela a trabalhar, a vencer na vida, sabe? A conseguir uma vida melhor, a estudar. Ele dá muito apoio na vida dela. E a Emily considera que esse é um relacionamento saudável.
Ela pode fazer o que ela gosta, o que ela quer, se vestir da forma que ela deseja, não tenha nenhuma amarra de abuso ou traços tóxicos. Os dois, eles sempre mantêm muito respeito um com o outro. Ou, pelo menos, até aquele momento. Então, primeiro ano, ele terminou com ela. Segundo ano de namoro, ela descobriu do pornô, das coisas que ele pagava para ver o conteúdo adulto. Chegamos ao terceiro ano desse namoro. O namorado da Emily foi para uma festa com um amigo e nem falou nada para ela, sabe? Foi, desapareceu. Claro que ela ficou super triste, pensando em terminar com ele, porque não era uma coisa que ele tinha costume de fazer, sabe? Ele não tinha costume de ir para uma festa escondido e não falar para ela. E foi uma época que ela ficou muito ressentida por conta disso. Mas, novamente, a Emily perdoou. Só que, gente, começou algumas coisas, né, nessa mesma época que ela foi perdoando ali no terceiro ano, começou a acontecer algumas outras coisas que foi agravando desconfianças da Emily. Por exemplo, nessa mesma época, ela descobriu que ele assinava uma plataforma de conteúdo adulto. Aqui eu não vou especificar qual, mas a gente sabe que tem várias hoje em dia, né? Então ele assinava essa plataforma que é de conteúdo adulto. E, gente, eu não estou falando aqui de OnlyFans, tá? Porque no OnlyFans você tem opção de ver vídeos de várias coisas. Aqui eu tô falando de pornografia. E ela descobriu pelo Insta dele, mexendo no celular dele, que ele fazia o uso desse aplicativo e que ele pagava. Quando ela começou a digitar letras naquela lupa do Insta, sabe? Você digita, sei lá, M. Aí vai aparecer a pessoa com M que você mais buscou, que você mais tem interação. Todo mundo acho que entende um pouco que é isso que acontece. E era isso que estava acontecendo. Quando ela botava ali a primeira letra, sei lá, M, V, aparecia de primeira várias, entre aspas aqui, blogueiras, mulheres, né, que fazem conteúdo adulto para esse site. Logo ela já percebeu que ele estava metido nisso. E uma coisa que chamou muita atenção da Emily, e é uma coisa que chama muita atenção também para mim, é que essas mulheres que ele estava vendo nas fotos, nos vídeos, nos conteúdos adulto, eram muito diferentes da Emily. E aqui eu não quero especificar o tipo, né, mas sei lá, se a Emily é alta, ele gostava de mulher baixa, entendeu? Então, era muito diferente o corpo, o cabelo, dava pra ver que era um tipo completamente diferente. Foi um completo baque. Ou seja, pegou ele de calça curta na mentira. Lembra que ele pagava um grupo para ver mulheres também fazendo isso, enfim? E agora, no terceiro ano, ela descobre que, na verdade, ele tem um aplicativo com assim, gente, não é que ele pagava para ver o conteúdo de uma moça específica. Ele pagava para ver várias, milhares de mulheres diferentes, mas desse mesmo estilo aí que eu falei para vocês, corpo do tipo físico, cabelo, enfim, né, as fisionomias. Mas eram várias, gente. Não era uma, não era duas, eram várias, tá? E ele pagava caro, não é cinco reais por mês. Enquanto isso, a namorada dele, maravilhosa, porque ela é gata, e eu escrevi isso no e-mail, eu falei, meu Deus, você é muito bonita. Você tá aí, né, em casa, bonitona, esperando ele, e ele... Enfim, ele pagava caríssimo, eram muitas meninas, e às vezes, sabe qual é o pior pra mim? É isso aqui, ó, essa confissão da Emily. Mari, às vezes eu pedia um presente e eu nunca recebia nada, porque ele falava... Ah, agora não dá. A gente não tem uma vida financeira boa, né, amor? Enquanto isso, a Alecrinzinho tava pagando conteúdo pornô. Mas não tem 10 reais pra comprar uma caixa de chocolate? Ó, vocês sabem, né, o que eu queria falar aqui. Mana, não dá pra ficar com um cara desse, sério. Olha como é que você se sentiu de novo. Além de sentir que a gente não é suficiente, porque a gente vê que o nosso parceiro tá
usando aquele conteúdo provavelmente pra, né, se masturbar, enfim. Mas ele tá olhando mulheres que não tem nem nada a ver com você. Eu acho, gente, sério, eu acho isso preocupante. Eu nem perguntei, deveria ter perguntado, né, talvez da vida sexual dos dois. Ela não escreveu nada sobre, então não entendo se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Mas com certeza é uma coisa que vai ficar na sua cabeça durante esses momentos. E depois de descobrir que o Alecrim não dava uma caixa pra ela de chocolate, uma flor, um nada, e não tô falando de presente caro, mas tinha dinheiro pra pagar conteúdo adulto e falando que não tem uma condição boa, não tem mesmo, né, meu amor? Você tá gastando tudo com mulher na internet? Como é que vai ter? Emily, você me desculpa, eu tô ficando um pouco pistola com essa história. Eu mandei um e-mail gigantesco pra ela. Eu acredito que eu estar falando um pouco mais dessa maneira é porque, diferente de algumas histórias que a gente vê mulheres dentro de um relacionamento abusivo ou tóxico, eu tomo muito mais cuidado porque a gente tá sofrendo, às vezes, uma pressão psicológica, né? Uma pressão, enfim, um terror psicológico, de outros terrores aí. E no seu caso, não, Emily. No seu caso, não. Ele não é um cara assim. Que nem você mesma falou e realmente parece que não. Agora, cabe a você ver isso e tomar alguma atitude, né? Porque pensa, quando ela descobriu de novo que ele continuava pagando esses conteúdos, foi o mesmo ciclo. De choro, de se sentir mal, de se sentir um lixo. E de pensar, Eu, bonita sim. Ele, com essa mulher em casa, pagando pra ver outras na internet. fica difícil, né, a gente colocar isso na cabeça. Só que aí, a Alecrim pediu perdão, chorou, falou que nunca mais ia ver essas coisas, apagou a conta na frente dela. Aquele combinho, sabe, que o homem fala que não vai fazer e a gente fica esperando que não. Mas quase sempre ele faz de novo. Tadinha. Tadinha, que barra. A Emily perdoou mais uma vez. Para de ser doida! Anos passaram, ela sempre vigiando. Olha que saudável. Mas não via mais nada. E agora, gente, faz mais ou menos 4 anos que os dois ainda estão juntos. E além disso, eles estão morando juntos. Por isso que ela chama ele de namorado. Além da dinâmica de morar juntos e de ter uma rotina ali um pouco mais estável dentro de casa, eles também têm aquele compartilhar a busca do iPhone, sabe? Pra ver se eles estão em casa, em segurança, isso, isso e aquilo. Ô, gente, não. Não e não. Eu tenho amigos que têm isso, que realmente têm algumas rotinas e coisas assim que precisam ver, né? Se o parceiro tá em segurança. Mas aqui eu te pergunto, esse é realmente o caso? Do fundo do seu coração? Ou é mais um jeito de você tentar controlar um sentimento de desconfiança que você tenha o tempo todo com o seu namorado? Então, fica essa reflexão também pra você, Emily. E aí, eles têm esse negócio aí ativo, então a Emily consegue ver onde ele tá, ele consegue ver onde a Emily tá pelo celular e tudo mais. E certo dia, ele convidou a Emily pra ir num bar depois do trabalho. A Emily tava cansada, ela não tava afim, queria ficar em casa. No mesmo momento, a localização dele sumiu. Ou seja, tá vendo, né? A Emily estava olhando a localização, o que significa que ela não está usando só pra ver se ele tá no trabalho ou não. E ele falando. Tô no trabalho, tô no trabalho. A Emily questionando. Cadê sua localização? Ai, amor, eu tô aqui no trabalho. Eu não mexi em nada, eu não tirei. Eu tô aqui, viu? E a localização ficou tipo no ar e sumiu que nem nuvem. Assim que voltou a aparecer a localização dele, ele já estava em outro lugar, bem longe do trabalho. Lá vai a Emily questionar. E lá vai ele com a resposta dele, falando que tinha saído mais cedo. Isso não evitou aquela pulga pulando atrás da orelha dela. Dias depois desse fato, ainda muito desconfiada, vocês estão vendo que tudo que ela faz é movida na desconfiança. Eu não sei como que consegue ficar tanto tempo nisso, gente. É uma loucura. O nosso corpo físico dói, é ruim, dá ansiedade de ficar vivendo uma vida assim. Eu sei porque eu já passei por isso, entendeu? Eu acho que é por isso que eu me revolto tanto de ver uma mulher passando por isso. Você não merece e muito menos precisa. Porque, ó, dias depois dessa história aí da localização,
ela foi mexer no celular dele. E a Emily, ela tem uma tática. Ela nunca vai procurar conversa com mulher, essas coisas aí, não. Ô, meu povo, ela já vai direto, achei ela muito musa aqui, no e-mail e no extrato bancário do gato. E tava lá, claro como a luz do dia. Naquele dia que ele tirou a localização, ele não tava no trabalho. Óbvio que ele tava no bar. Ela viu, gente, ela viu os extratos, tudo. E o Alecrim jurando de pé junto que não tinha ido. Tá vendo? Se você tá num bar, você chama sua namorada pra um bar. Ó, vem comigo aqui. Chamou ela pro bar. Amorzinho, quer ir no bar? Não, não quero ficar em casa. Ah, então tá, eu vou dar uma passada no bar com meus amigos, tá bom? Gente, os dois têm um relacionamento que eles têm liberdade pra fazer isso. Por que você está escondendo que você tá indo pro bar? Fazer isso, por mais que você realmente não traiu, não fez nada demais, faz parecer muito suspeito. É uma infantilidade. Eu sei que tem muitos homens que falam, mas é melhor nem falar pra minha mulher, porque aí ela vai reclamar, vai ser isso e aquilo, vai ficar enchendo o saco. Mas, cara, se você está num relacionamento, vocês não têm nem confiança pra ir no bar um sem o outro, é preciso reavaliar. E aí, a Emily começou a reavaliar e lembrar também de várias vezes e lugares, coisas, momentos, né? Vai passando na nossa cabeça. Quando uma pessoa mente uma vez, você pensa o quê? Que ela pode ter mentido muitas outras. E ela continuou mexendo, gente, no celular dele. Quando ela foi mais a fundo, tava lá vários pics feitos para aquela conta de várias mulheres que ele pagava para ver conteúdo adulto. A Emily não acreditou. Dessa vez ela não se sentiu mal, ela não se sentiu que nem o lixo. Ela não sentiu nada. Ela acordou, foi dormir puta e acordou no outro dia querendo terminar. E ela acordou ele também. Levanta aí, vagabundo. Que merda é essa? Que é isso? Já, né, jogando tudo no ventilador. O Alecrim levantou sem nem saber o que estava acontecendo, né, tomando tiro para todo lado, assustado, querendo conversar e tentando se explicar. Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga. E aqui vem. O namorado da Emily explicou que ele tem uma doença que é esse vício em pornografia. Mais especificamente nesse tipo de mulher e nesse tipo de conteúdo de mulheres se masturbando. E ele jurou para ela que ele iria se tratar. Mas ela foi firme, gente. E falou que não queria conversa, não. Pensa num cara desesperado. E chora, e pede perdão, e pede mais uma chance. Só que dessa vez a Emily estava irredutível. E se eles fossem conversar, não ia ser naquele dia, porque ali ela estava muito esgotada, sério. E decidida a terminar. Mesmo amando ele, né, e querendo construir uma família, ela estava decidida a terminar com ele no dia seguinte. Quando eles foram conversar, é claro, né, gente, ele pediu perdão e todo aquele combo já de homem arrependido, que muita gente já conhece, e ele fez uma proposta. E se a gente fizer uma terapia de casal juntos? Eu vou me tratar. Eu quero uma segunda chance. Você é o amor da minha vida e eu não quero te perder. Coraçãozinho mole de musa decidiu perdoar, mas essa era a última vez. Aliás, foi a última vez. A Emily, depois desse dia, não conseguiu mais confiar. E ela sente que todo mundo mente. Os homens, não todo mundo, mas ela é uma mulher hétero, enfim, hétero cis, ela sente que todos os homens vão sempre esconder algo das mulheres. E ela tem medo de confiar de novo. E medo também de ficar solteira e também não conseguir confiar em mais ninguém num próximo relacionamento. Olha como ela ainda está com esse cara, eles ainda moram juntos, e mesmo com ele, ela já criou toda essa desconfiança, esse trauma que vai provavelmente, né? Eu espero que você, se já não tiver na terapia, leve isso para terapia. Eu acho que fazer terapia, se você ainda não tá fazendo, sozinha mesmo, nem tô falando de casal, tá? Porque eu acho que você precisa fazer sozinha. A de casal, primeiro faça sozinha, mana, para você entender se você ainda quer mesmo estar nesse relacionamento ou se você tá por algum comodismo, enfim. Depois, se você achar que deve perdoar, que eu acho que não deve,
e ele já deveria estar na terapia se ele não está. Ele deveria também estar fazendo o trabalho dele, né? Mas se ele não está fazendo, faça o seu, entenda por que você está permitindo esse padrão na sua vida e também não fique com esse sentimento que você nunca mais vai conseguir confiar em mais ninguém, tá? Tem muitas pessoas boas por aí, não deixa que a esperança do seu coração morra por conta de uma história da sua vida amorosa, tá bom? Acho que você já citou bastante o podcast aqui, sabe quantas histórias difíceis de relacionamento a gente traz e que hoje a moça ou o moço, eles estão bem, estão no relacionamento, estão felizes. Você é muito jovem, tem muita coisa para rolar. E aí, algumas coisas que eu reflito e falei para Emily também. Eu perguntei, né, para ela: você já deu motivo para ele ter ciúmes e desconfiar de você? Provavelmente a resposta é não, não é mesmo? E se ele realmente tem um vício em pornografia, por que a necessidade de pagar para ver mulheres ao invés de usar um site pornô, gente? De graça para esses desejos? Porque se ele tá pagando para ver uma coisa específica, será que aí não é um fetiche, então? Se for, já começa a ficar mais complicado, né? Essas mulheres, elas têm um perfil físico muito diferente do dela. O meu conselho é simples. Mais fácil falar do que fazer? Sim. Mas, mana, termina. Pra mim tem que terminar. E se um dia vocês tiverem chances de ficarem juntos novamente, tem que ser num futuro, depois que realmente ele vai procurar um tratamento para isso, se caso esse realmente é 100% o problema dele. A Emily mandou essa história aqui para esse podcast porque ela sempre procurou em outros podcasts para falar dessa questão de pornografia e ela sabe que é super raro. Até ela encontrar o Eu Conto. Desde que a gente contou Prazer ou Prisão, veio muita história de pornografia, a gente já contou algumas aqui. É interessante analisar e também ver os comentários de vocês, né? A Emily queria muito contar essa história porque ela quer ouvir opiniões de pessoas que já passaram por isso, para ver se ela consegue navegar esse momento que ela está na relação agora, para ver se talvez tem salvação. Emily, eu, Mari, acho que tem, mas para isso, mana, você vai ter que terminar. Ou começa a terapia, porque a terapia vai te ajudar a você terminar, ou a talvez fazer as modificações necessárias. Lembrando, um casal são dois, né? Pelo menos monogâmico. Então, não tem como a gente fazer o trabalho e a outra pessoa não. Porque é um problema que afeta o casal. Não é uma questão familiar. Não é uma questão de trabalho dele. Não é uma questão de jeito, hábitos. É um vício. E é um vício que é muito difícil ter coragem de falar sobre. Ele precisa falar com alguém, identificar isso nele e melhorar. Não dá para você ficar vivendo uma vida assim. O que eu falei, né, para ela é o seguinte: você prefere terminar e sofrer por um tempo ou você prefere sofrer empurrando com a barriga por tempo indeterminado, cansada e infeliz? A gente que escolhe, gente, o nosso sofrimento, tá? Das duas maneiras vai doer, mas aí você escolhe se você quer sofrer mais ou se você quer sofrer menos. Ufa, essa é a história da Emily. Emily, desculpa se eu fiquei pistola aqui durante alguns momentos, não tem a ver com você. Eu acho que justamente por sentir que eu tô protegendo você, eu senti uma necessidade de proteger você nessa história. Você não tá num relacionamento tóxico, abusivo, ao meu ver. É só uma pessoa que tá muito perdida e que também precisa de um direcionamento. O primeiro passo, mana, se não for terminar, é a terapia para ajudar você a desenrolar essa história melhor, tá bom? Vocês são muito jovens, vê se não vai sair casando ainda sem resolver esse BO, tá bom? E vocês, meus musers, espero muito que possam comentar e dar uma ajuda para nossa musa. Ela quer mesmo saber se alguém passa ou já passou por uma situação parecida, tanto do lado dela quanto do lado dele. Para quem não sabe, a gente tem nosso grupo de Telegram e lá é possível que você entre com o nome e dê opinião sem a pessoa também saber o seu nome, caso um homem queira falar um pouco sobre o assunto, tá? Vamos debater sobre o tema sem tabu nenhum. Aqui eu não estou julgando, gente, o menino, né, o namorado da Emily,
por gostar de pornografia, se realmente esse é um vício dele, porque eu não sei o que aconteceu na vida dele pra ele gostar disso. Mas aqui a gente tá falando de uma relação que tem outras coisas além da pornografia, né? Tem as mentiras, as sumidinhas, que, cara, não tá legal. Não tem como ficar num relacionamento com tanta desconfiança assim. O título do e-mail da Emily era Cansada. Então vocês imaginam, né? Um beijo, meus amores. Espero vocês aqui embaixo nos comentários. E até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!